Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para adorá-lo na beleza da sua santidade. Estamos encerrando nesta noite a série Família Forte, Igreja Forte. E a primeira mensagem que aprendemos nessa temática, neste mês de maio, foi sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. E uma casa que serve ao Senhor também tem consciência do seu papel missionário. Sua família é uma família missionária? Qual foi a última vez que a sua família orou por um missionário? Especificamente, naquele momento devocional com a família, você disse assim: vamos orar pelos nossos missionários, ou por um missionário ou uma missionária em específico. A mensagem de hoje vai desafiar o nosso coração, a nossa família, encerrando este mês da família do lar, a que a minha família, a sua família, torne-se uma família missionária. O tema da mensagem então nessa noite é este: tornando-se uma família missionária. E nós vamos aprender com um casal na Bíblia, no Novo Testamento, que foi um casal muito especial na vida do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. E nós vamos ler vários textos. Eu não vou expor sobre a vida deles, eu vou trazer alguns princípios e depois eu vou falar de alguns princípios sobre uma família missionária. Minha oração é que você diga: eu quero que a minha família se torne uma família missionária. Se ela já é, bendito seja Deus pela sua família. Se ela ainda não é, não saia daqui hoje com outra dúvida no seu coração, senão essa certeza: Senhor, torna a minha família uma família missionária. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos, capítulo de número 18. Inicialmente nós leremos os versos 1 a 4. E eu quero convidar que a igreja faça a leitura de todas essas passagens comigo, porque você já vai fixando também os textos da mensagem. Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Vamos ler, igreja? Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora os versos 18 e 19. Leiamos juntos também. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencrécia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Agora, nesse mesmo capítulo, os versos 24 a 28. Atos 18, 24 a 28. Leamos, irmãos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural da Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia,
animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esse texto que nós acabamos de ler, da história desse querido casal, Priscila e Áquila, é um texto que nós queremos nessa noite receber da Tua parte, a edificação, a exortação, o ensinamento, e por isso pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que essa experiência que o Teu servo, o apóstolo Paulo, teve com esses queridos irmãos, também nos desafie, para que a nossa família torne-se uma família missionária. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu peço licença para compartilhar uma experiência que eu tive recentemente. Os irmãos sabem, alguns sabiam antes, até mesmo de eu estar aqui na igreja como pastor, de que Deus me concedeu a bênção de apresentar um programa na rádio IPB. Desde 24 de abril de 2018, eu fui convidado pela APECOM para apresentar o programa Missão Mundo. E nós apresentamos nesses últimos 4 anos 150 programas. Dos 150 programas, eu tive o privilégio de apresentar 148. Eu só não apresentei o primeiro programa, porque eu ainda não estava com a APECOM. O reverendo Rodrigo Leitão foi o apresentador. E houve um programa que eu precisei fazer uma viagem e uma irmã jornalista da APMT me substituiu. E se tem uma coisa, irmãos, que eu sempre serei grato a Deus, é o contato que eu tive com tantos missionários. Cada programa que eu me preparava para entrevistar uma família missionária, eu me envolvia com aquela história. No período da pandemia, eu não tive mais condição de ir ao estúdio da rádio IPB, ali na Consolação, então o programa era feito de forma online. Eu fazia o programa da minha própria casa. O Arthur Mendes, que operava os botões da rádio IPB, estava em Campinas, eu em São Paulo e os missionários espalhados pelo mundo. Mas a internet foi uma bênção, porque eu pude entrevistar missionários no Panamá, na Somália, na Nova Zelândia, no Nepal, Alemanha, Guiné-Bissau e tantos outros lugares, Senegal, Japão. E cada vez que nós entrevistávamos aqueles missionários, eu saía impactado quando o programa acabava. Por muitas vezes eu não consegui me conter e dizia ao vivo no programa, eu fui impactado hoje com essa história, de imaginar como Deus separa homens e mulheres, tirando daqui do Brasil, como aconteceu com o nosso querido irmão Armando, bem conhecido nosso, filho dessa igreja, e foi para o México. Então eu confesso aos irmãos que eu fui presenteado por Deus. Eu era o apresentador do programa, mas Deus me agraciou. Estava tudo certo que em 2020 eu faria uma viagem para Guiné-Bissau, eu ia conhecer pela primeira vez um campo missionário. Eu ainda quero ter essa experiência. E agora, caminhando com vocês como pastor dessa igreja, eu quero que a Igreja Presbiteriana do Jardim Verônia, de fato e de verdade, seja uma igreja missionária. Em breve, no tempo de Deus, nós vamos fazer uma viagem missionária. Nós vamos desafiar um grupo de irmãos dessa igreja para nós irmos para alguma cidade. Vamos começar pelo Brasil. Tem muitas cidades aqui pelo interior de São Paulo que, se você ligar para o pastor da igreja e falar assim, estou levando um grupo de 30 pessoas aí para passar uma semana aí pregando o evangelho na sua cidade, eles vão dizer, estamos de portas abertas para receber. E sabe qual vai ser a bênção? Primeiro, a bênção será lá na cidade onde nós vamos, mas quando você volta para a sua igreja, você volta com o coração pegando fogo, e aí você não quer ficar dentro dessa igreja, você quer sair. Você quer entrar por essas ruas aqui do Jardim Verônia, do Parque Císpero, e pregar o Evangelho. E o meu desejo, a minha oração é que, a começar da minha família, a sua família tenha esse ardor por missões. E eu confesso que esses 4 anos ali junto com os irmãos, o presbítero Cornélio, que era o produtor do programa, e o Arthur Mendes, eu fui muito agraciado com tantos testemunhos de imaginar o que leva um homem ou uma mulher a deixar tudo no Brasil. Alguns tinham carreiras promissoras, alguns tinham famílias, deixaram tudo e foram para uma terra distante. E muitos estão passando necessidade. Muitos estão sofrendo, mas não deixam de pregar. Porque como nós cantamos o primeiro hino nessa noite, eles sabem em quem eles têm crido. Eles sabem que Deus é poderoso, por isso que eles cantam, por isso que eles pregam. E nós? Será que nós podemos nessa noite sonhar
em de verdade sermos uma igreja missionária, uma família missionária. Talvez você diga, pastor, não está fora do contexto, nós estamos falando sobre família, o mês do lar. Tantas mensagens foram pregadas aqui nesse mês e agora o senhor vai falar de família missionária, porque tem tudo a ver com uma família que declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se você falar que eu e sua casa, que você e a sua casa, melhor dizendo, serve ao Senhor, mas você não ora por missões, você não sonha por missões, tem alguma coisa errada com essa eu e minha casa serviremos ao Senhor que você tanto gosta de dizer. Este casal une-se a Paulo na cidade de Corinto. Paulo está praticamente terminando a sua segunda viagem missionária, tem a experiência que todo mundo conhece. Paulo, ele queria pregar o evangelho em algumas regiões, Atos 16 diz isso. O Espírito Santo impede o apóstolo Paulo de ir para a região frígio-gálata. Ele então dirige a sua comitiva, ele quer pregar na região de Bitínia, o Espírito de Jesus não permite. É interessante isso, né? Dessa vez aqui, quem estava impedindo Paulo de ir para determinados lugares não era o diabo, não eram os adversários da obra, era o próprio Deus, porque Deus tem um propósito. Às vezes você quer ir para um lugar e Deus fala, não é aí que eu vou te usar, eu tenho outros planos para você. E diz a palavra lá em Atos 16 que o apóstolo Paulo recebeu uma visão de um varão macedônio e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Segundo os missiólogos, quando o apóstolo Paulo atende a esse chamado, e Lucas registra isso aqui em Atos, Paulo então passa pela região de Troade e ele vai chegar aonde? Filipos. O evangelho entra na Europa. Ele queria pregar o evangelho na Ásia, mas o Senhor primeiro preparou o campo do continente europeu para pregar o evangelho. Em Filipos vocês conhecem, Deus converte Lídia, Deus liberta uma jovem possessa de espírito de adivinhação, e Deus salva o carcereiro, o texto que nós lemos essa noite. A casa do carcereiro de Filipos foi alcançada pela pregação do evangelho, mesmo num contexto de sofrimento, de dor para Paulo e Silas na prisão, eles não deixaram de pregar. Por causa disso, meus irmãos, eles vão para Tessalônica. Em Tessalônica eles vão sofrer perseguição. O apóstolo Paulo vai passar pelo Areópago, vai passar por Atenas, e ali também Deus dará oportunidade para ele pregar, mas ele prossegue a sua viagem e ele agora chega a Corinto. Uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade que depois nós vamos receber, pelo menos no nosso cânon sagrado, 2 cartas, mas Paulo escreveu outras cartas a essa igreja. Uma igreja que teve alguns problemas, mas muitos irmãos ali. E de repente a palavra de Deus nos informa que chega um casal, coincidentemente junto com Paulo em Corinto. Eles estão vindo de Roma. Houve um decreto do imperador Cláudio impedindo que os judeus e os cristãos que moravam em Roma permanecessem lá, e eles foram expulsos, eles foram convidados a se retirar. E aí nós vemos Áquila e Priscila chegando à cidade de Corinto. E uma coisa linda que nós vemos aqui, que muitas vezes missionários precisam ter essa experiência, eles tinham um ofício em comum, eles faziam tendas. Talvez nós, irmãos, achamos assim, mas a igreja já dá uma oferta, pastor. Está no orçamento da igreja, nós ofertamos para o missionário. Talvez você não imagine a realidade que é um campo missionário. Se não é fácil aqui no Brasil para nós, para você manter a sua casa, a sua família, quem dirá num outro país, quando você converte o dinheiro do real para a moeda do país e você descobre que o valor, nossa, mas nós mandamos uma oferta tão boa. E eu sei que os irmãos já tiveram essa experiência, inclusive com o nosso querido irmão Armando, quando ele estava no México. Mas nós precisamos desejar crescer mais nesse propósito. A igreja então está agora em Corinto, Paulo está pregando o evangelho e ele se une a esse casal. Vão morar na mesma casa. E aqui eu começo a aprender uma coisa também muito especial, que a minha casa pode ser também um local para receber e acolher missionários. Me perdoe pela franqueza, talvez vocês ainda não me conheçam bastante, mas eu já contei um pouco e vou contando ao longo das próximas pregações um pouco da minha história. Quando meu pai ainda não temia a Deus, o meu pai não deixava os crentes entrarem na minha casa. Meu pai deixou muito claro para minha mãe, não ouse colocar um crente aqui dentro de casa, porque eu não me responsabilizo pelo que eu vou fazer. Para nós não corrermos risco, a gente nunca colocou ninguém, mas eu tinha um sonho no meu coração de convidar um pastor para entrar na minha casa. Eu nunca pude fazer um culto na minha casa, enquanto meus pais ainda estavam casados, eu era solteiro, porque o meu pai disse, na minha casa não tem crente. Foi muito difícil. E sabe uma coisa que eu fiquei tremendamente feliz quando eu me casei? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me casei foi convidar a igreja para ir na minha casa. Falei, a minha casa é a igreja.
E eu me emocionei muito quando no meu primeiro ano de pastorado eu hospedei um missionário, reverendo Gessé Almeida Rios. Esse pastor está na África do Sul, é missionário da PMT, sua esposa Yolanda estava no Brasil em tratamento de saúde e eu convidei ele para uma conferência missionária na Igreja Presbiteriana do Jardim Mutinga, lá em Osasco. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fui buscar um missionário na rodoviária. Ele veio de Londrina. E quando eu hospedei aquele missionário na minha casa, me foi uma emoção, irmãos. Eu falei, eu estou recebendo um missionário na minha casa. Ele dormiu na cama do Samuel. O Samuel era uma criança, mas já tinha sua caminha, e eu falei, Samuel, empresta a sua cama para o missionário. Você vai dormir com o papai e com a mamãe nesse final de semana. E à noite, no domingo, quando ele pregava no culto, ele falou, Samuel, a sua cama é muito gostosa. Muito obrigado, filho, por você ter emprestado a sua cama para mim. E eu falei, Senhor, eu quero ter um quarto na minha casa para os missionários dormirem, para os seminaristas dormirem. E louvado seja Deus, Deus me deu uma casa com um quarto a mais, e é o quarto do missionário. É o quarto do hóspede, é o quarto da família. Porque eu quero que a minha casa seja uma casa missionária. E a sua? Você já parou para pensar que privilégio? Se você já teve essa experiência de hospedar um pastor, um missionário, um evangelista, certamente depois do jantar vai ter aquele bate-papo gostoso, em que as crianças, a esposa vai dormir, e você, meu irmão, vai entrar madrugada dentro ouvindo histórias daquele pastor e daquele missionário. Ah, que saudade! Eu fico imaginando que Paulo, diante desse casal, eles devem ter tido muitos momentos assim, eles tinham o mesmo ofício, faziam tendas, trabalhavam, mas a obra não pode parar. Houve um momento, depois de 1 ano e 6 meses, na cidade de Corinto, que Paulo precisou partir. E Paulo leva em sua companhia quem? Priscila e Áquila. Se tornaram companheiros especiais, um casal querido. E vocês vão ver daqui a pouco outros textos que nós leremos, que este casal terá uma característica. Eles não só acolheram Paulo, eles não só trabalharam juntos com Paulo, e eles foram uma bênção na vida do apóstolo Paulo, mas eles serão em outros lugares. O versículo 19 diz para nós, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Paulo passou rápido, Paulo só retorna para Éfeso no início da 3ª viagem missionária. E Paulo, quando chega em Éfeso e ele vai na sinagoga e prega, os irmãos querem que ele permaneça, ele diz, eu vou voltar. Mas ele deixou Priscila e Áquila naquele lugar. E o terceiro texto que nós lemos dessa noite é que quando eles estavam ali em Éfeso, Priscila e Áquila, Paulo estava nesse momento, chega um rapaz, chega um jovem, pregador, eloquente, fervoroso, chamado Apolo. Mas ele ainda precisava de aprender um pouco mais da palavra. E aí entra uma coisa linda que eu sei que também precisamos trabalhar nessa igreja, mais do que nunca, discipulado. Eles viram Apolo pregando, viram o fervor de Apolo, viram a eloquência de Apolo, mas Priscila e Áquila perceberam assim, ele ainda tem algumas coisas que ele não sabe. Ele nem sabia direito sobre a descida do Espírito Santo, ele só tinha a pregação do arrependimento. A pregação de quem? Conhecem. Eles começam agora então a entender e percebem que aquele rapaz precisa de ajuda. E o que ele faz? Eles convidam Apolo para caminhar com eles. Outra coisa linda que uma família missionária precisa fazer, ter na sua agenda desejo de discipular alguém. Isso pode ser aqui na nossa igreja. Talvez você veja um jovem aqui na igreja, que recém-chegado, ou que já esteja aqui há um bom tempo, mas de repente você diz assim, que tal caminharmos juntos? Que tal termos um encontro semanal, quinzenal, para estudarmos a palavra de Deus, para orarmos juntos? Quero investir na sua vida, para que você um dia também possa investir na vida de outra pessoa. Essa dinâmica do discipulado, irmãos, é algo lindo e está permeado em toda a palavra de Deus. Então Priscila e Áquila, esse casal missionário, eles recebem Paulo em sua casa, eles caminham com Paulo, eles são companheiros de Paulo, eles estão em Éfeso, agora eles vão cuidar de Apolo, eles vão discipular Apolo, e enquanto eles passaram esse tempo todo aqui em Éfeso, sabe o que a Bíblia vai falar para nós? Nasceu uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Vamos ver outros textos para comprovar isso? Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 16. Paulo está se terminando ali, se despedindo. 1 Coríntios capítulo 16. Olha só a igreja. Versículo 19, melhor dizendo. Vamos ler todos juntos? As igrejas da Ásia vos saúdam.
No Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Esse casal era tão especial, esse casal foi bênção na vida de Paulo, esse casal foi bênção na vida de Apolo, e na casa desse casal nasceu uma igreja. Essa igreja nasceu numa casa também, não foi? Ela não nasceu aqui. Esse endereço veio depois. É uma pena, mas tem muitos modelos hoje de plantação de igreja que estão excluindo esse modelo da pregação numa casa. E eu quero fazer uma pergunta para você. A sua casa é uma igreja? Não, pastor, minha casa não é igreja. A minha igreja é aqui. Se você viu a mensagem ontem, igreja e família é uma parceria maravilhosa. Por isso que você precisa entender que se a sua família for forte lá, no contexto do lar, ela será forte aqui. Agora, se você não tem vivido o evangelho dentro das 4 linhas ou das 4 paredes da sua casa, aqui você vai fazer teatro. Aqui você vai enganar o pastor, vai enganar o conselho, porque é fácil enganar o pastor. É fácil enganar os líderes da igreja, mas não engana Deus. Porque Deus sabe como você é de segunda a sábado quando você está na sua casa. É interessante que de vez em quando, até para Deus nos humilhar, Ele deixa que algumas coisas escapem ao nosso controle. Já imaginou, nesse tempo de pandemia, de muitas conversas online, eu presenciei alguma delas, uma vez foi uma situação constrangedora, claro que eu dei uma assim de que não percebi, mas literalmente ao vivo e a cores, para todo mundo ver, um casal começou a brigar numa live da igreja. Eles esqueceram de mutar o microfone e nós ouvimos tudo. Por que será que Deus permitiu isso naquele dia? Para humilhar aquele casal? Não sei, mas foi triste. As palavras que a esposa disse para o seu marido na frente do computador e a igreja toda ouviu. Ah, pastor, lá em casa a gente é esperto, a gente não faz isso não, a gente deixa sempre no mudo. Eu não sei se isso é esperteza. Acho que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras e com as nossas ações e reações, para não acontecer nenhuma gafe dessa na frente de ninguém. Porque depois, quando desliga o computador, e aí como fica? Aí pode gritar? Aí pode ofender? Deus está lá, continua lá. O pastor já não está na sala mais, terminou a reunião, e aí começa o arranca-rabo. Não, não é assim. Não deve ser assim. Uma família missionária vive debaixo do temor de Deus. Nós aprendemos isso semana passada. Uma família feliz, ela está debaixo do temor de Deus. O homem é feliz, o homem é abençoador na família. Portanto, esse texto mostra para nós que nasceu uma igreja na casa. Querem ver uma outra parte? Paulo é 16. Romanos capítulo 16, quando Paulo está fazendo aquela série de agradecimentos, ele começa no versículo 3 de Romanos 16. Vamos ler comigo aí, irmãos? Deixa eu encontrar aqui direitinho o endereço. Nós vamos ler os versos 3 a 5. Romanos 16, versos 3 a 5. Leamos todos juntos. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 16, ele faz uma série de agradecimentos a pessoas que foram companheiras do seu ministério. E ele começa falando de quem? Priscila e Áquila. Um casal missionário, que transforma a sua casa num local de acolhimento de missionários, numa igreja. Sua família é missionária? A sua casa é uma extensão da igreja? Quantas igrejas nós temos reunidas aqui? É claro que igreja é um sentido coletivo, é o povo de Deus reunido, mas eu sei que há irmãos aqui que moram mais próximos da igreja, eu sei que há irmãos aqui que moram na zona leste, mas em regiões um pouco mais afastadas, e eu que moro lá na zona oeste, zona noroeste de São Paulo. A minha casa é uma igreja? A sua casa é uma igreja? Ou você acha que a igreja é só na Reverendo Álvaro Reis 252? A minha casa, a sua casa precisa ser
uma igreja. O apóstolo Paulo, quando está se despedindo do seu filho na fé, Timóteo, ele lembra também desse casal. Vamos ver lá a segunda carta de Paulo a Timóteo, as últimas palavras do apóstolo Paulo antes dele ser morto, martirizado por causa do evangelho lá em Roma. E o apóstolo Paulo, então, agora está fazendo as suas saudações finais no capítulo 4 de 2 Timóteo. Aqui nós só vamos ler o comecinho. Ele fala assim no verso 19: saúda Prisca, era uma outra forma de se falar Priscila, e Áquila. Só que aqui fica uma dúvida: onde estão agora? Onde está o casal? Eles voltaram para Roma, segundo os comentaristas. E lá em Roma também, na casa de Priscila e Áquila, tem uma igreja. Porque esse casal era um casal missionário, tornando-se uma igreja missionária. Rapidamente eu quero aplicar, à luz do exemplo desse casal, algumas coisas para desafiar a mim e a você em relação à nossa família. Uma família missionária tem consciência da urgência da pregação do Evangelho. Ela não brinca com esse assunto. Irmãos, nós não podemos demorar nesse tema. É urgente, é imperativo, é para ontem. Temos que pregar o Evangelho. A sua família tem uma responsabilidade. Você não mora naquela rua, você não mora naquele condomínio por acaso. O Senhor te colocou lá para você pregar o Evangelho. Ou você acha que você comprou a sua casa naquele lugar, construiu, reformou, comprou o apartamento na planta, entrou e agora você mora naquele bloco, naquele condomínio, naquele andar, e você acha que você não tem nenhuma obrigação, nenhum dever de ser sal e luz ali? As pessoas que moram no céu, na sua rua, sabem que você é crente? O reverendo Roberto Brasileiro contou isso numa palestra, e eu quero crer que ele não estava falando isso apenas para impressionar, mas é um hábito dele. Se ele viesse um dia pregar aqui, eu não sei se ele ia fazer isso com a gente. O reverendo Roberto Brasileiro disse que ele foi pregar numa igreja e ele pediu para o motorista lá do Mackenzie levar ele e parar 2 quadras antes da igreja. Ele falou: para o carro aqui. Ele falou: mas não é aqui não, reverendo. Ele falou: se eu sei, a pé agora, até a igreja. Aí o reverendo Roberto Brasileiro chegou e falou assim: você conhece a igreja presbiteriana tal, do bairro, onde ele ia pregar? Aí o rapaz: não, nunca ouvi falar dessa igreja. Não conhece? Aí ele continuou andando em direção à igreja que ele ia pregar. Aí passou num outro lugar e perguntou: olá, tudo bem? Você conhece a igreja presbiteriana tal? Moço, estou morador aqui há muito tempo, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Quando ele chegou na igreja, ele falou com o pastor: meu irmão, eu pedi para o motorista me deixar 2 quadras antes da igreja, eu vim a pé até aqui e fui perguntando pela rua se os moradores conheciam a igreja que o senhor é pastor. Ninguém conhece a sua igreja, meu irmão? Se nós fizéssemos um exercício agora e pedíssemos para 5 jovens aqui dar uma volta aqui no Jardim Verônia, fosse ali na Praça 11, e fizesse assim uma abordagem rápida: ei, uma perguntinha, onde fica a igreja presbiteriana aqui? Como é que é? Alguns vão até falar o nome errado, porque tem um pouco de dificuldade. Moço, nunca ouvi falar dessa igreja não. Mas quando eu e você vivemos o Evangelho, as pessoas sabem. Ou pelo menos, se você não vai falar o nome da sua igreja, fala: se nessa rua aqui mora algum crente? Ah, sim, aqui ó, no número tal, ó, mora aqui o irmão fulano de tal, ele é crente. Mora aqui a fulano. Ah, no meu andar, porta com porta, a minha vizinha de andar é crente. Sua família é missionária? Eu estou falando isso com temor e temor, irmãos, porque o desafio na minha casa é o mesmo que o seu. Em 2010 precisou um muro da minha casa cair. E a água invadiu a minha casa e Deus deu um livramento para minha esposa. Eu quase perdi toda a minha família, porque uma água num volume absurdo invadiu a minha casa, naquelas tempestades que dava no mês de janeiro. E eu falo isso com vergonha, mas eu preciso dizer para vocês. Meu vizinho nunca tinha entrado na minha casa. Naquele dia ele entrou para me salvar. E eu chamei um presbítero da igreja para me ajudar, porque eu fiquei muito apavorado. E aí o presbítero da igreja falou assim: pastor, vamos orar com ele, o André? E eu me senti tão envergonhado. Precisou cair um muro da minha casa. Uma tragédia para eu orar com meu vizinho na cozinha da minha casa.
Nós fizemos um culto depois e convidamos os vizinhos. A minha esposa falou, nós vamos fazer um culto. Nós vamos fazer um culto para convidar os nossos vizinhos. Uma das estratégias do grupo familiar na igreja, com todo respeito aos irmãos que têm um grupo familiar e ainda tem alguns que estão no online, vai voltar, se Deus permitir, em breve, precisa voltar no presencial, não é um grupo familiar só para os crentes da igreja, não. É uma estratégia evangélica. Seu colega de trabalho, da faculdade, que talvez tenha preconceito de entrar na igreja, leva ele na sua casa, no seu apartamento, para ele ouvir a pregação. Então, a família missionária tem consciência da urgência da pregação. A família missionária também sabe que ela precisa pregar para os de perto e os de longe. Às vezes, outro dia eu ouvi o reverendo Amauri da Igreja Presbiteriana da Penha falando, o seu campo missionário está do outro lado da rua, é só atravessar a sua calçada. Às vezes o missionário está lá no Japão, na África, na Nova Zelândia. Por isso que Atos 1,8 diz que é uma coisa simultânea. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samarias e até os confins da terra. Não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois nos confins da terra. É ao mesmo tempo. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para os de perto, precisamos ir para os que estão mais longe, pregar o Evangelho. Tornando-se uma família missionária. Ela sabe da urgência da pregação, ela sabe do escopo. Por que eu trabalho nessa empresa? Por que eu trabalho nesse setor? Por que eu me assento do lado desta mesa? O que o Senhor quer que eu faça? É meu colega de trabalho, a gente não mistura as coisas. Aqui não pode falar de religião. Eu sei. A empresa não vai te permitir você pregar durante o expediente. Nesse caso, que a sua vida seja o Evangelho para ele. Não tem gente que fala aquela frase, eu não sei quem é o autor, que diz que às vezes as pessoas que convivem com você vão ler a Bíblia através da sua vida. Você pode dizer para essa pessoa que você é uma Bíblia aberta para ela, que ela vai ler a Bíblia por você. Como assim, pastor? Pelo seu testemunho. Até que um dia ela vai ficar incomodada, ela vai dizer assim, posso fazer uma pergunta? Você é diferente, né? Eu gosto de conversar com você. Até em situações difíceis que a gente já passou aqui na empresa, a sua reação foi diferente. O que você tem, hein? Aí você vai falar para a glória de Deus, olha, não é mérito meu, mas eu sirvo ao Senhor Jesus. Uma família missionária tem consciência da urgência da pregação, sabe que o campo missionário pode começar, sabe aonde que pode começar o campo missionário da família? Na própria família. Tem parente na sua casa que ainda não tem Jesus no coração? Você conhece algum primo seu, algum tio? Ah, mas é longe, pastor, mora lá no fim do mundo, onde Judas perdeu a meia, mas é seu primo? Faz parte da sua família, da sua árvore genealógica? Você já orou por ele? Você já teve a oportunidade de falar, não gosta, pastor, eles não gostam de crente. Eu sei, muitas vezes eles vão falar para nós, não vem com esse papo de crente para o meu lado não, hein? Mas você pode orar pelos seus, pela conversão deles. Pode ser que não seja você diretamente que vai pregar o Evangelho para eles, como eu queria muito pregar o Evangelho para o meu pai, mas Deus outro moço, o rapaz pregou para o meu pai, aleluia! Mas eu orava por isso. Deus converte o meu pai. Deus conhece os seus, Deus sabe quem são os escolhidos dele, mas nós temos que pregar. E uma coisa para a gente terminar, uma família missionária, ela tem prazer em acolher os missionários no coração e dentro da sua casa. Eu não sei se um dia nós vamos ter essa experiência aqui no Verônia, mas se Deus nos permitir, no bom sentido, eu quero ver uma briga boa aqui na igreja. Como assim, pastor? Briga? Para hospedar o missionário. Pastora, ele vai para a minha casa. Não, pastor, ele vai para a minha casa. Não, pastor, você não está entendendo. Ele vai para a minha casa. Poxa, calma, irmãos, eu vou trazer mais uma meia dúzia de missionários então. Não, pastor, ele vai almoçar na minha casa. Não, ele vai jantar na minha casa, ele vai tomar o café na minha casa, ele vai dormir na minha casa, ele vai cochilar na minha casa. Mas eu não vou abrir mão, eu quero um missionário na minha casa. Já pensou? Que experiência maravilhosa. Podemos viver isso, igreja. Tornando-se uma família missionária. Áquila e Priscila foram instrumentos nas mãos de Deus para abençoar Paulo, caminharam com Paulo um bom tempo, sustentaram um ao outro, porque eles tinham o mesmo ofício, foram para Éfeso, nasceu uma igreja na casa deles, discipularam Apolo, precisaram depois de um tempo voltar para Roma, Paulo está lá esperando a morte, a sentença final. Priscila e Áquila estão também lá em Roma.
voltaram. E a igreja na casa deles. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho planos de mudar de casa nos próximos dias, semanas e anos, não. Eu estou bem estabelecido onde eu estou. Mas então pense se você já cumpriu o seu papel ali. Pense se você já cumpriu o seu papel na rua que você mora, no condomínio onde você se encontra. Qual foi a última vez que a igreja que você frequenta, a amada igreja presbiteriana Jardim Verônia, foi na sua casa? Pastor, eu sou muito simples, minha casa é apertada, minha casa é pequena. Não coloque isso como obstáculo. Receba a igreja na sua casa. Receba os irmãos, troquem refeições uns com os outros. A gente fazia isso antigamente, parou. Hoje alguns conseguem ainda, vamos comer uma pizza junto, vamos fazer isso. Mas hoje parece que a gente vive um espírito de individualismo, cada um tem uma agenda louca, que não dá mais tempo das famílias se encontrarem. Não fiz esse desafio este ano aqui, mas quem sabe para o próximo ano, em maio, nós vamos fazer. Nós vamos trocar as nossas casas ao longo do mês de maio de 2023, onde você vai convidar uma pessoa, uma família que você nunca convidou da igreja para ir na sua casa almoçar, domingo. Vai ser uma bênção, nós vamos passar um domingo juntos. Porque convidar quem você sempre convida é fácil. Você sempre tem, não é pecado você ter os seus irmãos mais próximos na igreja. A gente desenvolve uma intimidade um com o outro, mas você precisa amar todos. Pastor que vai passar aperto, né? Que se for almoçar na casa de todo mundo, né? Eu vou ter que ficar com uma bicicleta ergométrica ali na minha sala, ali pedalando, dando voltas aqui no bairro para queimar as calorias. Mas isso eu tenho que me controlar, ter domínio próprio. Mas, gente, sua família é uma família missionária? Pense sobre isso. Porque se você declarou no primeiro domingo deste mês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você disse que quer ser um homem cheio do Espírito Santo, sendo um bom marido. Se você disse que quer ser uma boa esposa, sendo uma mulher cheia do Espírito Santo. Que você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, cheio do Espírito Santo. Se você aprendeu na semana passada que Deus edifica a sua casa, que Deus protege a sua família, que Deus é o provedor da sua casa, que Deus te abençoou com os filhos e que Deus abençoa a casa onde o nome dele é exaltado. Por que a sua casa não será uma casa missionária? Por que você não vai acolher no coração?